E não é que eu finalmente li Lolita? Olá, eu sou a Dora Lutz, seja bem-vindo ao Livros e Pão. Hoje estamos aqui para falar sobre Lolita, de Vladimir Nabokov. E para quem não sabe, eu sou formada em letras, eu tenho graduação em letras, mestrado em letras e, ainda assim, Lolita era uma grande falha no meu currículo, porque eu nunca tinha lido o livro. E eu conscientemente evitei ler esse livro por muito tempo. Tanto porque eu não me sentia pronta para lidar com o tema do livro, como também porque eu não sentia ainda que o momento tinha chegado. E agora chegou. Na verdade, chegou desde o ano passado, quando eu comecei a ler o livro. E eu fiquei um bom tempo lendo Lolita. Eu li Lolita por quase 6 meses, o que é muito mais tempo do que eu particularmente costumo demorar. E eu comecei lendo a edição da Alfaguara no Kindle, até eventualmente eu migrar para a edição física, que é essa aqui da Biblioteca Globo, que eu ganhei de presente. Então, vários trechos que eu grifei ainda foram na parte inicial que eu tava lendo aqui pelo Kindle antes de passar para a versão física. Porque eu, no livro físico, não tenho esse costume de grifar, mas no Kindle, grifo várias coisas. E acabou que essa mudança de veículo me ajudou a engrenar na leitura. E agora, entrando no livro em si, na resenha, eu confesso que eu fiquei com aquela pergunta, né? O que dizer que milhões de outras resenhas e críticas sobre Lolita já não tenham dito? Eu diria que é um livro que todo mundo sabe pelo menos um pouquinho da premissa do livro. Ainda que eu mesma também não soubesse muito além da premissa básica, né? Da perversão. E uma vez que eu embarquei no livro, eu fiquei muito impressionada com a escrita. Muito impressionada. O livro é muito bem escrito. De verdade, acho até que nesse quesito é um dos melhores que eu já li. Me impressionou demais. O autor, Vladimir Nabokov, é excepcional em mostrar a asquerosidade do personagem principal, que é o Humbert Humbert. E o personagem mesmo sabe que ele é um crápula. Na primeira parte do livro tem duas passagens que eu acho que ajudam a situar muito bem a premissa do livro e o personagem do Humbert Humbert, que são as seguintes. Primeira, existem dois tipos de memória visual. Um em que recriamos com a máxima perícia uma imagem no laboratório da nossa mente, mantendo os olhos bem abertos. E aqui vejo Annabelle em termos bem gerais, como pele cor de mel, braços finos, cabelo castanho cacheado, cílios longos, grande boca clara. E outro em que evocamos instantaneamente, de olhos cerrados, no forro escuro das pálpebras, a réplica objetiva e opticamente fiel de um rosto amado, um pequeno fantasma em cores naturais. E é assim que vejo Lolita. E uma coisa que eu não sabia antes de ler o livro é que Humbert Humbert, que é o personagem principal, né, casa com a Charlotte, que é a mãe da Lolita, para poder ficar mais perto da Lolita. E essa personagem da Charlotte, surpreendentemente, me marcou bastante ao longo da leitura. Você sente o desespero dela para ser amada, para ser querida, mesmo quando todos os sinais estão apontando para essa furada em forma de homem. Uma das passagens que mais me marcou na leitura foi uma passagem em que ela e Humbert estavam num lago ali num momento de veraneio, de lazer, e ela fica submergida na água e ele começa a pensar e começa a confabular como seria se ela morresse, deixando ele sozinho com a menina. Então ele começa a planejar e a visualizar a morte dela enquanto ela tá ali nadando ao lado dele. Em silêncio, fiz meia volta na direção da margem e, com gestos graves, como lhe cabia, ela também virou. O inferno ainda me berrava sua recomendação, mas ainda assim não consegui fazer-me afogar a pobre criatura volumosa e escorregadia. O grito foi ficando cada vez mais remoto, enquanto eu percebi o triste fato de que nem amanhã, nem na sexta-feira, nem em nenhum outro dia ou noite eu seria capaz de provocar sua morte. E como esse livro já tem quase 100 anos, creio que não é um spoiler eu dizer que esse momento no livro é um prenúncio de um evento que vai ocorrer futuramente no livro, que é a morte da Charlotte. Morte essa que, no final do livro, o Humbert Humbert, pelo menos na minha interpretação, deu a entender que ele causou e conseguiu sair ileso dessa. E uma vez que a Charlotte está fora da cena, Humbert Humbert consegue a tão desejada guarda da Lolita. E ele não faz isso de um modo exatamente legal, né, perante a lei, mas ele consegue de qualquer jeito. Então ele acaba conseguindo também o espaço e a oportunidade para mostrar seus reais desejos. E antes de me aprofundar no que acontece no enredo a partir desse momento, eu vou recuperar a citação que eu mencionei previamente, que é um momento em que Humbert está em casa, sozinho com a Lolita, mas a mãe dela ainda estava viva, e ele está tendo um momento de admiração ali por ela, mas nessa narrativa você vê que ele mesmo sabe que o que ele sente
não é tão perfeito quanto ele imagina. Terça-feira, chuva, Lago das Chuvas. Mamãe saiu para as compras. Ellie, eu sabia, Ellie sendo Lolita, né? Estava em algum lugar bem próximo. Em decorrência de certas manobras sorrateiras, deparei-me com ela no quarto de sua mãe, segurando o olho esquerdo bem aberto para tentar livrar-se de um cisco ou coisa assim. Vestido xadrez de corte simples. Embora eu sinta um amor genuíno pela intoxicante fragrância bronzeada que ela emana, acho que de vez em quando ela realmente devia lavar o cabelo. Então, ao longo do livro, né, da narrativa do Humbert, nessa primeira parte, que a gente está dentro dos pensamentos obsessivos dele, você vai vendo pitadas de que nem ele acredita no que ele tá falando e que nem ele vê ela com toda essa perfeição que ele tá endeusando. Então eu acho essas sacadas narrativas muito interessantes, para além dos momentos também que ele como narrador fala: nossa, eu sou um merda mesmo, e é isso aí, o personagem é odioso, ele foi feito para ser odioso, e se você não odeia o Humbert, você tá muito errado, porque essa é toda a intenção, e o personagem foi construído para isso. E voltando aqui para o momento da narrativa, em que o Humbert finalmente consegue o que ele quer, é importante frisar que a narrativa do livro até esse momento foi extremamente angustiante. Porque é basicamente você, leitora, presa na mente pervertida do crápula do Humbert. Contudo, pelo menos pra mim, uma vez que as ações dele com a Lolita começam a se concretizar, a leitura pareceu ficar um pouquinho mais palatável. A primeira vez que acontece é intragável e é uma passagem muito chocante, realmente difícil de ler, e o autor parece ter plena noção disso. Então, sabendo disso, após essa passagem chocante, o autor acaba poupando o leitor de certo modo, porque ele passa a escrever as coisas que acontecem de um modo mais velado. Ele deixa que a angústia vá aparecendo nas entrelinhas do livro, ainda que você saiba perfeitamente do abuso que está acontecendo ali. E é na segunda parte do livro que nós, como leitores, passamos a conhecer mais da Dolly, que é o nome verdadeiro da Lolita. Então a gente tem vislumbres da personalidade dela, que está em desenvolvimento, tem vislumbres dos seus momentos alegres, dos seus momentos tensos e dos seus momentos de medo constante. A gente vê a tensão que ela vivia ali diariamente. O livro é tão bem escrito que em dado momento você tá ali na fantasia do Humbert, né? Naquele mundo que ele acha que tá perfeito, mas o autor coloca de modo muito claro, ainda que não panfletário, o contraponto de como aquele mundo era pra menina, apontando que ela chorava todas as noites. Enquanto na primeira parte você como leitora sente a angústia de estar ali na mente pervertida do Humbert, na segunda parte o sentimento que domina é a tristeza pela Dolores Haze, pela Lolita, ainda que o Humbert continue sendo narrador. Tem uma tristeza profunda que acompanha a personagem da menina, a personagem da Dolores Haze, e é na segunda parte que você sente ela inteiramente, porque é uma menina que foi privada de tantas coisas e que se tornou dependente de tantas maneiras de seu abusador. As passagens dela na escola mostram bem e de modo sutil as sequelas deixadas pelo abuso e as barreiras que ela teve que construir para poder sobreviver naquele cenário. E conseguir mostrar esse lado de modo tão inteligente, enquanto o livro permanece sendo narrado por um personagem que é um traste, sem tirar nem pôr, é uma coisa que só um autor muito talentoso conseguiria fazer. Na parte final do livro, a Lolita escapa do Humbert. Eu, como falei no início do vídeo, eu tinha conseguido me manter afastada de muitas coisas do enredo, então essa parte me pegou de surpresa. Eu não sabia que isso ia acontecer, eu até voltei no livro pra ver se eu tinha perdido alguma coisa, porque eu tava lendo antes de dormir, né, então às vezes você dá uma brisada ali, mas não, eu tinha lido tudo certinho, só que aconteceu tão rápido que eu nem tinha percebido. Então eu voltei e fui achando aquela linha que aquilo realmente tinha acontecido e fiquei, meu Deus, ela conseguiu! E o que acontece é que ela foge com outro homem e deixa ele rejeitado pra trás. E ao longo de todo o livro nós fomos tendo como que pinceladas do padrão de comportamento do Humbert, mostrando que, ainda que o amor, entre muitas aspas, que ele sentia pela Lolita fosse especial, isso não impedia ele de sentir atração e de ter pensamentos libidinosos por outras ninfetas. Então, claro que a partida dela seria um grande baque para o orgulho dele, mas nesse ponto do livro você já conhece bem o suficiente o personagem para saber que as perversões dele não parariam por ali. Novamente, é tudo muito bem construído no livro. E depois de alguns anos, a Dolly entra em contato novamente para pedir ajuda financeira para ele. E ele acode, mas ele chega determinado a matar o homem que a roubou dele, porque para ele é uma questão de honra, de orgulho, né? Quem foi o canalha
que tirou a minha menina de mim. Gente, o Humbert era tão perturbado que ele sonhava em ter filhas com a Lolita e poder ter um momento também ali de ter uma nova Lolita com a Lolita dele. É muito escroto. Tipo, ele é muito perturbado. Então, nesse momento de demonstração viril dele no final do livro, condiz totalmente com o personagem. E pra surpresa dele, quando ele chega na casa, ele se depara com uma Lolita que, na verdade, é a Dolly adulta e muito, muito grávida. Grávida de um filho que não era dele, claro. E é um capítulo muito interessante, porque nele a gente tem a perplexidade do Humbert, tem também um certo desencanto que ele sente por essa figura adulta dela, adulta e grávida, e também tem um desespero forte por não perder, por não romper aquele último fio que a conectava a ele, por não perder de vez aquele ser que ele tinha conseguido tornar dependente dele e que ainda assim havia escapado. Então ele implora para ela voltar a morar com ele, para eles voltarem a ser felizes como antes, mas ela nega e decide ficar com a família que ela está construindo. E nesse momento, em meio à tristeza profunda que sempre acompanha a personagem, mesmo depois que ela já tinha escapado, eu consegui finalmente sentir um certo alívio por ela. Um respiro de alívio, um respiro de felicidade pela fuga que ela enfim havia conseguido, ainda que aquele não fosse o destino que ela um dia teria imaginado pra ela. Por outro lado, o Humbert, sempre obsessivo, decide retomar a sua vingança e continuar procurando o homem que a roubou dele. Porque, se não for claro, o marido dela não era esse homem, era um cara totalmente diferente. Mas a Dolly revela pro Humbert quem era esse cara, então lá vai Humbert atrás de sua vingança. E, gente, o capítulo que ele chega pra matar o homem é ridículo. E um ridículo no sentido bom. O capítulo é sensacional. É um diálogo de dois homens escrotos, metidos e que se reconhecem na podridão. O Humbert atira, mas vaza ruim não quebra e o cara continua vivaço, apesar de ter ricocheteado no teto, praticamente. O cara era tão merda que o Humbert anuncia na casa que matou ele e as pessoas respondem com já tava na hora de alguém fazer isso. Ele não vai jantar então? E pasmem, o cara ainda tem um momento vivo depois dessa. Eu fiquei embasbacada. Foi um capítulo absolutamente ridículo e a escrita do autor tem muita ironia e abraça muito o ridículo. E isso é parte do que faz esse livro ser tão bom. No final das contas, Lolita é um livro muito difícil de ser lido, tanto pelo seu tema como pelas coisas que acontecem. Mas também é um livro muito importante e eu acho sim que é um livro que deve ser lido e que vale a pena ler, ou ao menos tentar ler, uma vez na vida. É um livro inteligente, que foi distorcido por boa parte do público, inclusive pelos autoproclamados fãs do livro, ou do filme. Então é um livro que foi distorcido por pessoas que ou não passaram das primeiras páginas do livro ou que não entenderam a complexidade da narrativa. Porque isso aqui é uma narrativa complexa e muito bem construída. É um livro desconfortável, é um livro desafiador, é um livro que vai te fazer largar o livro às vezes. E ainda assim, é um livro muito bom. É um livro muito bem escrito, que nem eu já falei milhões de vezes, e que não tem jeito. É um grande marco na literatura mundial. E vou falar, realmente é uma aula de escrita. O que ele faz aqui é muito impressionante. E agora, chegando aqui no final do vídeo, chega o momento de responder a clássica pergunta aqui do canal. Que pão seria Lolita? E hoje eu digo que Lolita, de Vladimir Nabokov, seria um pão Borodinski. O pão Borodinski é um pão de fermentação natural russo. A receita que eu peguei diz que ele não é muito fácil de fazer, somente para quem tem paciência e vontade. E acho que algo similar pode ser dito sobre a leitura do livro. Ela não é fácil de fazer e eu recomendo somente para quem tem paciência e vontade de ler o livro. O pão é caracterizado por ser escuro, denso e por possuir um sabor agridoce e aromático intenso. E o livro é sombrio, denso e definitivamente deixa uma impressão duradoura e intensa no leitor. Portanto, Lolita é um pão Borodinski. E você? Você já leu Lolita? Quais foram as suas impressões? Fala aqui nos comentários e vamos debater, porque debate é o que não falta sobre esse livro. Se você já leu ou se você ainda não leu o livro, eu espero que os comentários que eu fiz aqui possam ressoar com você de alguma forma e que a gente possa continuar esse debate. Você recomendaria Lolita ou você não recomendaria Lolita? Me fala aqui. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve por favor, deixe seu joinha e fala o que quiser nos comentários, mas com respeito sempre.
Então é isso. Muito obrigada por assistirem o vídeo e até a próxima!